E aí, bora falar de uma ferramenta que quietinha mudou completamente o jeito de criar sites, o Softaculous. Para quem já pensou em ter um site, mas sentiu aquele frio na barriga só de imaginar a parte técnica, essa nossa conversa aqui pode ser uma verdadeira luz no fim do túnel. Vamos descobrir juntos se essa famosa solução de um clique é mesmo a escolha certa. Para muita gente, a resposta para essa pergunta é um sonoro sim, né? A ideia de ter que mexer com código, com servidor, com banco de dados, nossa, pode ser bem intimidador. E é exatamente esse sentimento que ferramentas como o Softaculous tentam resolver. Bom, para a gente entender por que uma ferramenta assim é tão útil, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, sabe? Dar uma olhada em como era o desafio de colocar um site no ar antes dessa facilidade de um clique. Era um processo bem mais trabalhoso. Pensa só no método manual. Era uma verdadeira maratona técnica. Primeiro, tinha que usar um programa de FTP para subir centenas de arquivos para o servidor. Depois, entrar no painel de controle, criar um banco de dados MySQL, um nome que já assusta muita gente, né? E não parava por aí. Tinha que conectar esse banco de dados mexendo nos arquivos de configuração e só então, rodar o script de instalação. É um processo que exigia tempo e um conhecimento bem específico. E é exatamente aqui que o jogo vira. Diante de toda essa complexidade do método manual, surge uma solução pensada para ser o oposto, automática e simples. Vamos conhecer o tal do Softaculous. Ok, mas o que é o Softaculous? Na prática, pensa nele como se fosse uma App Store, sabe? Uma loja de aplicativos, só que para um site. Ele fica lá, quietinho, dentro do painel de controle da hospedagem e permite que a gente instale sistemas super complexos tipo WordPress, com pouquíssimos cliques. O melhor? Sem precisar ver uma linha de código sequer. E olha, a gente não está falando de pouca coisa não. A escala aqui é impressionante. A biblioteca do Softaculous tem mais de 400 scripts diferentes, todos prontinhos para serem instalados. E o que tem nesses mais de 400 scripts? Basicamente os gigantes da internet. Quer montar um blog? Tem WordPress. Precisa de um portal mais robusto? Tem Joomla ou Drupal. Abrir uma loja virtual? Várias opções. Um fórum para a comunidade? Também tem. A variedade é enorme, cobre praticamente qualquer tipo de projeto que se possa imaginar. Beleza, já entendemos o que ele é. Agora a pergunta de $1 milhão. Por que usar? Quais são as vantagens de verdade dessa automação toda? O grande lance aqui é a eficiência, sem dúvida. Uma instalação que antes podia demorar horas, agora se resolve em minutos. Isso libera um tempo precioso para focar no que realmente importa, né? O conteúdo, o visual, a estratégia do site. A interface é super amigável e para quem gerencia vários projetos, nossa, a otimização que isso traz para o trabalho é gigante. Mas não é só velocidade não, tem um ponto que é fundamental. Segurança. O Softaculous pode ser configurado para atualizar os aplicativos sozinho, automaticamente. Isso é crucial para proteger o site de falhas de segurança. E tem mais. Ele ainda oferece ferramentas de backup e restauração. É uma camada extra de tranquilidade, né? Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Processos que poderiam levar horas são resolvidos em minutos com alguns cliques. Exatamente isso. A proposta de valor é essa transformação de algo super técnico e demorado em uma tarefa quase que instantânea. No fim das contas, democratizar a criação de site. Mas, claro, nem tudo são flores, né? Como tudo na vida, sempre tem o outro lado da moeda. Essa conveniência toda tem um preço. Para a gente ter o quadro completo, a gente precisa olhar o que se perde quando se escolhe o caminho mais fácil. Então, quais são os pontos de atenção? Primeiro, a instalação oferece menos controle sobre configurações avançadas do servidor. A ferramenta também depende do provedor de hospedagem. As atualizações automáticas, embora ótimas para a segurança, podem ocasionalmente gerar conflitos com temas ou plugins mais antigos. E por fim, um ponto importante. Ao automatizar tudo, a oportunidade de aprender os processos técnicos por trás das cortinas diminui. Isso leva a gente para uma troca, um trade-off bem clássico. O Softaculous esconde toda a complexidade, o que é fantástico para quem está começando. Só que, ao fazer isso, a pessoa não aprende como as coisas realmente funcionam debaixo do capô, sabe? E esse conhecimento mais profundo é super valioso na hora de resolver um problema mais cabeludo lá na frente. Ok, então vamos colocar os dois métodos lado a lado. Agora é hora que as diferenças ficam bem claras. Preto no branco. Olha só essa tabela. Aqui a troca fica muito evidente. Com o Softaculous, o ganho em velocidade e facilidade é imenso. Já na instalação manual, o prêmio é o controle total, a personalização nos mínimos detalhes e, claro, um aprendizado técnico muito maior.
O resultado final, que é ter o site instalado, é o mesmo, mas o caminho para chegar lá e o que se aprende nesse caminho são completamente diferentes. Certo. Depois de pesar os prós e os contras, a gente chega na grande questão. Afinal, para quem o Softáculos é a escolha certa? A verdade é que essa ferramenta é perfeita para alguns perfis. Para quem está começando e não tem conhecimento técnico, é a melhor porta de entrada. Para quem precisa de agilidade, como agências ou freelancers, é um baita acelerador de produtividade. Essencialmente, é para qualquer pessoa que valorize mais a conveniência e a rapidez do que o controle granular. E o ponto crucial é este. Apesar de ter suas limitações, a verdade é que, para a esmagadora maioria dos usuários de projetos, as vantagens do Softáculos, como a velocidade e a simplicidade, acabam pesando muito mais. A capacidade de colocar um site funcional no ar em questão de minutos é um poder e tanto. E para fechar, fica essa reflexão. Não tem uma resposta certa ou errada, sabe? A escolha ideal sempre vai depender do que é mais valioso para cada projeto. É a conveniência e a velocidade da automação ou é o poder e o conhecimento que vem do controle total? A resposta para essa pergunta é o que vai definir qual o melhor caminho a seguir.